Bom pessoal, hoje eu vou dar uma aula sobre métodos numéricos, mais especificamente sobre o método da bissecção. O método da bissecção nada mais é do que um método em que, por aproximação, você descobre uma raiz real da equação. Primeiro você precisa ter dois intervalos, x1 e x2, e que nesse intervalo, pelo menos haja uma raiz. O intervalo geralmente é dado na questão, porém em alguns casos você precisa descobrir esse valor. Para descobrir é muito simples, basta pegar a função inicial e substituir um valor qualquer, por exemplo, 1. A função de 1 daria, por exemplo, negativo em um valor qualquer. Aí você substitui outro valor, função, e coloca 2 lá. A função de 2 daria negativo em um valor qualquer. Substitui o outro valor, por exemplo, 3. Função de 3 deu positivo de um valor qualquer. Nesse intervalo, entre 2 e 3, a função passou pelo ponto 0, pelo eixo x. Então o intervalo dessa função em especial é 2 e 3. Para demonstrar isso, pessoal, eu vou fazer um gráfico aqui em que demonstra essa inversão de sinais. E uma função qualquer em que x1, que é 2, deu negativo, e x2, que é 3, deu positivo. Bom pessoal, depois de se obter o intervalo ou dado o intervalo na questão, vamos fazer um exercício. Primeiro, dada a função f de x igual a x ao quadrado menos 2, com erro absoluto menor ou igual a 10 a menos 2, e um intervalo de 1 e 2, primeiro precisaremos descobrir quantas interações há nessa tabela. Para descobrir, usaremos essa fórmula aqui. K maior que log de B menos A, menos log do erro absoluto, dividido pelo log de 2. Irei pôr na minha calculadora pré-programada. Vamos descobrir log de B menos A, logo A e B. Log de B menos A é 2 menos 1. Log do erro absoluto, 10 a menos 2. K é aproximadamente 6,64. Uma observação: K é maior do que essa fórmula, porque na tabela o número de interações tem que ser inteiro. Então o maior inteiro perto de 6,64, o K, o número de interações, é igual a 7. O método da bissecção consiste em ter uma função, um intervalo, e dividir esse intervalo em 2. O intervalo de A até B e o x barra. Com esse intervalo e o x barra, a gente vê qual é o sinal, positivo ou negativo, da tabela. Sabendo isso, o seu intervalo fica menor. Dividir ele em 2 também. A até B, x barra,
positivo e negativo. Com essa visualização, diminuímos em 2 também. E assim sucessivamente. Isso é assim que funciona o método da abscissão. Tendo um intervalo e sabendo como funciona o método da abscissão, e também descobrimos quantas interações há em nossa tabela. São 7 interações, então é de 0 a 7. O intervalo 0 é de 1 a 2. X barra seria A mais B, 1 mais 2, dividido por 2, que é a média, 1,5. FA seria a função de A. Então seria o intervalo A é 1, 1 ao quadrado menos 2. X ao quadrado menos 2, que é a função. Deu menos 1. A função de x barra seria 1,5 aqui. Zero vírgula 25. Fazendo a regra de sinal básica, menos com mais dá menos. O erro absoluto seria B menos A. 2 menos 1, que daria 1. O engraçado é que o erro absoluto sempre será metade do erro superior. Tipo, aqui é 1, o próximo será meio, o próximo 0,25 e assim sucessivamente. Como o sinal deu negativo, olharemos nessa tabela aqui. Quando o sinal é negativo, o A mantém e o B vira o x barra. O A mantém e o B vira o x barra. B vira x barra. O x barra agora seria 1 mais 1,5 dividido por 2. 1,25. O f de A manteve, porque é o mesmo A. O f de x barra seria 1,25 ao quadrado menos 2. Menos 0,438. Menos com menos dá mais o sinal. O erro absoluto, B menos A. 1,5 menos 1 é meio. Como sinal de positivo, olhamos na tabela aqui, na formulinha. Quando o resultado é positivo, o A vira o x barra e o B se mantém. B se mantém. E o A vira o x barra. X barra agora seria 1,375. O 1 agora é o x barra, certo? Então pegamos o valor do x barra, que é a função de x barra seria o A. Menos 0,438. O f de x barra seria o x barra 1,375 na função f de x, que é x ao quadrado menos 2. Seria aproximadamente negativo 0,109. Uma dica que eu dou para vocês no desenvolvimento desse método é sempre arredondar numa casa certa. Tipo, se eu quero ter 4 casas e tem 5 casas, arredonda na quarta casa para todos os tipos de valores aqui, para não ter um certo padrão e não ter futuras complicações. F de barra, negativo.
Como o sinal é negativo com negativo, o sinal é positivo. Repete o mesmo esquema do erro absoluto. Vamos lá, só para ter uma noção. 1.5 menos 1.25 é 0,25. Lembra que eu falei para vocês que o erro absoluto sempre será metade do erro superior? 1, meio, 0.25, depois 0.125 e assim por diante. Como esse método é trabalhoso e muito demorado, vou pular para a parte final, pois aqui aprendemos a sistemática de como resolver com esse método. Quando o sinal é negativo, olha na tabela, o A mantém, o B vira x barra. Quando é positivo o sinal, o A vira x barra, o B mantém. Logo assim, poderá desenvolver a questão com facilidade. Bom pessoal, aqui eu resolvi o problema. Eu fiz 7 interações. A resposta da questão é o x barra. O critério de parada é o erro absoluto, que deu 0,008. Sempre arredondando na terceira casa. Minha calculadora pré-programada só arredonda na terceira casa, ou ela trunca, não sei dizer muito bem. Porém, o resultado deu 8 vezes 10 a menos 3. O erro absoluto seria menor ou igual a 10 menos 2, então está correto. Uma dica é pegar aqueles sites que resolvam equações e descobrir a raiz da equação. De x ao quadrado menos 2, a raiz é a raiz de 2. Nossa resposta deu 1,411. E a resposta da raiz de 2 seria 1,414. O erro absoluto é calculado pelo valor da raiz real menos o resultado obtido. Deu 3 vezes 10 a menos 3. Esse foi o erro total desse método, com só 7 interações, com esse erro absoluto aqui como critério de parada. Bom pessoal, espero que tenha gostado. Logo mais irei postar novas videoaulas de métodos numéricos, tanto cálculo como nas matérias específicas ou não específicas da engenharia. E é só. Muito obrigado por assistir até aqui. Tenha um bom dia.